Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Henrique Melonari, sou CEO da Insiderum, uma empresa especializada em Growth Hacking. Eu também já atuo a Growth há mais de 17 anos e hoje eu vou introduzir esse tema para vocês e falar um pouquinho da aplicação prática ele no dia a dia das empresas. Growth Hacking, como você sabe, Growth Hacking hoje cada vez mais tem se tornado popular no Brasil. Só que pouca gente sabe que Growth Hacking ele é aplicado nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 10 anos. Né? Ele nasceu nos Estados Unidos, no Vale do Silício, que era um núcleo de tecnologia, onde muitas empresas de tecnologia que hoje são gigantescas, como o próprio Airbnb, Dropbox, a LinkedIn, entre outras, cresceram muito nos últimos anos. Então, o Growth, ela participou, né, desse crescimento dessas empresas que são esses unicórnios em toda a sua vida. Então, o Growth, ele é um processo, uma metodologia muito bem validada. Inclusive, hoje, o que existe mais de C-level, né, avançado no sentido de marketing digital, sempre há de se falar de Growth. Porque Growth é o processo mais avançado, né, vamos dizer assim, seria o nível mais avançado de marketing e vendas existente no planeta, tá? Então, Growth Hacking. Growth Hacking, para quem está chegando agora, né, Growth Hacking é um termo em inglês que vem de grow, crescimento, hacking, atalho. Então, Growth Hacking é, na sua essência, atalho para o crescimento. E todo atalho, ele tem como objetivo chegar mais rápido, né? Então, o Growth, ele é um processo que visa você chegar mais rápido ao objetivo. Então, o Growth, ele nasceu pelo Sean Willis, né? O termo nasceu ali com ele, e isso se espalhou, né, por essas empresas e se tornou popular ao ponto das maiores empresas que hoje atuam com Growth. Por exemplo, o LinkedIn tem um departamento de mais de 100 pessoas de Growth, tá? Inclusive os heads das empresas, hoje é difícil você encontrar um head de marketing, você vai sempre encontrar um head de Growth dentro das empresas, porque o Growth, ele atua nas empresas como um núcleo de crescimento, né? Então, Growth, ele tem como próprio objetivo crescer a empresa e não só bater meta. Então, o marketing, ele tem o seu objetivo de marketing, a venda tem o seu objetivo de venda, o financeiro tem o seu objetivo financeiro e assim por diante. Agora, como que você conecta todos esses departamentos em prol de um único objetivo? Então, o Growth, ela é esse novo departamento, por assim dizer, de inteligência que integra todos os departamentos em prol de um único objetivo. Nós chamamos isso de vetor energético, onde você concentra energia em uma única direção. Então, quando você está todo mundo focado em chegar no mesmo lugar, aquele objetivo em comum para todos se torna muito mais tangível e palpável. Então, o Growth, ele é uma união de método científico e método ágil, tá? Dentro desse processo de método científico e método ágil, isso antecede até mesmo a própria terminologia, né? Por exemplo, o método científico já existia muito antes do termo Growth nascer. Então, o Growth, ele também é uma junção de metodologias que transformaram e foram validadas e evoluíram ao longo desse período, tá? Então, vamos ao termo. Growth Hacking. Growth Hacking, a primeira coisa que você precisa saber sobre Growth é que toda tomada de decisão é baseada em dados. Então, o Growth, ele é a direção que você dá para o seu negócio. Então, como que você sabe em qual direção você vai? Então, o método científico entra justamente nesse ponto. Porque como que você decide? Você precisa decidir algo a partir, número 1, dos dados, que é como você mede tudo isso, e o método científico é como você valida as suas hipóteses, você valida a sua tese.
Então, um cientista, ele fica às vezes anos para validar uma tese. Por quê? Porque ele tem uma tese, porque foi feito um estudo sobre aquilo, mas ele precisa validar aquilo. Então, hoje, no mercado comercial, empresarial, digital, tudo que nós fazemos é medido, né? Então, uma visita, um clique, uma visualização, um acesso, tudo é medido. Então, a gente vai falar um pouco de métricas, dados, né? Então, todo o comportamento humano dentro da internet é medido. Absolutamente tudo. Então, as ferramentas de prospecção digital, elas têm uma alta capacidade de medir comportamento de compra. Então, pensando numa questão de publicidade, as outras mídias offline, elas não tinham essa capacidade de medição. Hoje a gente consegue medir no detalhe o comportamento de consumo do mercado. E, além disso, dentro do seu negócio, você tem métricas publicitárias, métricas comerciais, métricas de pipeline de vendas, métricas de jornada de compra, métricas de funil de vendas, métricas de retenção, de recorrência, de frequência, de métricas de faturamento, de rentabilidade. Você tem diversas métricas que elas juntas se tornam uma cesta de informação. Então, Growth Hacking é, na essência, a tomada de decisão baseada nessa cesta de informações. Então, é muito comum, a gente encontra muito isso aqui na empresa. A empresa ela tem as suas informações muito bem coletadas, ou não, mas ela não está fazendo nada com aquela informação. Então, o Growth ela é a usabilidade prática das informações em prol de um resultado. Então imagina, esses dados, eles precisam ser utilizados. E a forma de ser utilizado esses dados é através de um processo de aprendizagem contínua. Então a gente vai chegar lá. Então, voltando ao ponto do método científico. Então o Growth, ele toma a decisão fundamentada em dados. Ele tem um método científico que justamente cria uma tese, uma hipótese e tem como objetivo validar aquela hipótese. Feita a validação, ou seja, você cumpriu ou não cumpriu com aquela meta objetiva, aquilo se torna ou não uma alavanca de crescimento. Então, quando você valida uma hipótese, você tem o que a gente chama de modelo ICE. E dentro desse modelo ICE, ele tem em uma das suas métricas o aumento da confiabilidade. Então, por exemplo, eu tenho dois caminhos, o caminho A e o caminho B. Qual que é a confiança que eu tenho de ir no caminho A e do caminho B? Essa confiabilidade, ela vem a partir dessa validação. E uma vez validada, você consegue, por exemplo, colocar toda a sua energia numa única direção, porque logo ela foi validada. Muito bem. Só que essa validação, ela acontece de forma cíclica. Por quê? Porque o comportamento de compra muda, as pessoas mudam, o produto muda e etc. Então, o processo de aprendizagem é a usabilidade dos dados que eu comentei. Então, imagine que você criou uma campanha de anúncio, você criou uma tese, você validou essa tese e você está escalando essa oportunidade de vendas. Essa escalabilidade, ela vai gerar dados diferentes dos dados na fase de validação. Então você precisa constantemente, de acordo com o momento e contexto, ir aprendendo a partir dos dados. Então o Growth existe um processo para você captar esses dados e aplicar esses dados num processo de aprendizagem contínua, ao modo que você vai subindo degraus. Por quê? Porque você está sempre fazendo coisas novas, ou melhorando, ou otimizando o seu processo de vendas. Então, se você tem um processo, mas você não melhora ele, ele não evolui. E qual é o parâmetro de evolução? Os dados. Muito bem. Dito isso, nós vamos dividir o Growth em 3 etapas. Aquisição, ativação e retenção. Isso vai abrir a cabeça de vocês
para vocês entenderem a sua aplicação prática. Então, Growth Hacking, em aquisição, o que ele busca? Prospecção e captação de clientes em potencial. Essa prospecção e captação de clientes em potencial acontece em 2 canais. O canal de intenção de compra, quando o seu cliente busca pelo seu produto ou serviço, e o canal de atenção de compra, que é quando o seu cliente não está buscando pelo seu produto. Então, a atenção é quando você precisa gerar essa demanda no mercado, você precisa gerar o interesse desse público, como eu citei antes. Então, esse modelo de prospecção que acontece nesses canais, ele é dividido em 21 canais de prospecção. Tá? E aí a gente pode ter um vídeo específico, eu vou colocar aqui esses 21 canais que são os modelos de prospecção de clientes. Mas esses 21 se resumem em 2. Canais de intenção e intenção de compra. Atenção e intenção. Por que intenção? Porque imagina, quando você vai em busca de algo, você tem uma intenção, você vai proativamente em busca desse produto. Então, nesse sentido, concorda que existe um interesse, né? Quando você está indo atrás de algo, seu interesse naquele assunto é alto. Então, por isso que ela é justamente essa intenção de compra, ou essa intenção de se aproximar ou pesquisar sobre um produto ou serviço. Já a atenção é um cliente que está fazendo uma outra coisa. Ele não está procurando por você. Então percebe que existe uma forma diferente de comunicação? Então, resumindo, o que o Growth busca? Growth busca impacto. Então, sempre a gente trabalha focando no fundo do funil, na intenção de compra ao máximo. Por quê? Porque é onde a gente vai entender qual é realmente o potencial de venda naquele momento, ou vendas rápidas. A intenção é você vender para um tipo de cliente que já te conhece, ou que já compra o seu produto ou serviço, ou que procura pelo seu produto ou serviço na internet, ou seja, são pessoas que têm um desejo de consumo um pouco mais elevado. Tá? Então, diferente de uma estratégia de inbound marketing, por exemplo, que é uma estratégia de aquecimento, de geração de demanda. Então, a expectativa de retorno para inbound marketing é médio e longo prazo. SEO, médio e longo prazo. E-mail marketing, depende do público que você está trabalhando, né? Agora, por exemplo, quem busca pelo seu produto no Google, eu digito aqui, quero tênis Nike, para o Henrique, o que vai diferenciar é a oferta da loja, mas eu já estou decidido qual é o tênis que eu quero comprar, ou a marca que eu quero comprar. Né? Ou minimamente eu já estou num funil aquecido, ou seja, já tenho uma consciência que o tênis da Nike é um potencial candidato à compra. Então, o growth, nesse sentido, ele quer gerar impacto. E aqui na empresa, por exemplo, nós focamos sempre usando essa régua de medição entre o tempo de retorno. E a estratégia tem que estar alinhada a isso. Em segundo lugar, tem o processo de ativação, que é o processo de conversão do cliente. Então isso é muito importante, porque o marketing, ele para no processo da geração da audiência, do tráfego ou da prospecção. Ele vai gerar uma audiência. Agora, quem é responsável por converter esse cliente? Se você manda esse cliente para algum tipo de jornada de compra. O que é jornada de compra? São as etapas que esse cliente passa até executar o objetivo final. Exemplo, a venda ela é uma vitória. Então, para você conquistar essa vitória, você tem que ter pequenas vitórias que vão conduzir essa vitória final. Então, o Growth ele vai medir todas essas pequenas vitórias, entender onde está o seu gap, onde precisa ser apertado esse parafuso, para que você consiga chegar na vitória final. Então, você não pode olhar visita, venda. No meio desse fluxo tem o que a gente chama de user experience,
ou experiência do usuário. Então, qual está sendo a experiência do usuário? Então, a User Experience, ou UX, é o que a gente chama de funil de vendas, que é o famoso funil. O cliente entra pelo funil maior e ele vai entrando nesse funil, né? ele vai afunilando na sua jornada até ele comprar. Então, esse funil, ele é justamente o processo de ativação. Porque se você tem uma audiência, e essa audiência você tem 5 canais diferentes, a mesma audiência vai se comportar em canais diferentes. Exemplo, WhatsApp, conversão no botão do Facebook, landing page, site institucional. São 4 canais diferentes. Se o cliente clica no botão do WhatsApp, ele vai para um lugar. Se ele clica e converte na landing page, ele vai para um outro lugar. Então, é uma forma diferente de gerar uma ação. Então, a ativação, ela tem como premissa fundamental o que nós chamamos de CRO, Conversion Rate Optimization, otimização das taxas de conversão. Então, falando de métricas, lembra que a gente falou lá no começo? As taxas de conversão, elas impactam diretamente a rentabilidade do seu negócio. Exemplo, você trouxe 1.000 pessoas a um custo de R$1.000, com uma taxa de conversão de 10%, significa que você gerou 100 vendas. E o seu custo por vendas foi de R$10. Então imagina que você dobra a sua taxa de conversão de 10 para 20. Com os mesmos R$1.000, você gerou 200 vendas. E o custo por vendas não é mais 10, é R$5. Então percebe que quanto maior é a sua taxa de conversão, menor vai ser o seu custo para adquirir um cliente ou adquirir uma lead. Então, a ativação, ela é o modelo de atuação do growth a partir dos dados, das métricas, das validações, a partir do fluxo de conversão de clientes. Se o seu negócio, por exemplo, é um negócio B2B ou B2C, que envolve atendimento comercial, ou seja, a sua venda acontece a partir de um atendimento, a sua jornada de compra não acaba na landing page. A sua jornada de compra vai dentro do seu pipeline de vendas, vai dentro do seu fluxo comercial. Então, ele tem que atuar com o seu time comercial e a sua máquina de vendas. Muitas vezes, essa máquina de vendas tem que estar bem trabalhada, bem integrada, para que você consiga trabalhar de ponta a ponta esse fluxo. Em terceiro lugar, é a parte mais importante das empresas, é a parte de retenção. Então, a retenção é o processo de escala do seu negócio. Por quê? Porque a retenção envolve, o próprio nome diz, entra mais receita do que sai. Então, você está retendo clientes. E essa retenção pode ser retenção de leads, pode ser retenção de vendas, pode ser retenção de receita, dependendo da sua estratégia. Agora, o que é feito na retenção? Retenção envolve aumento de frequência de compra, aumento de recorrência de compra, e isso acontece dentro da gestão de carteira. Então, o que é a retenção? A retenção envolve uma premissa de gestão de carteira. Então, se você tem 5, 10, 20, 30, 50, 1.000 leads, se você tem lá 100.000 leads, você está trabalhando essa base hoje? Você está se comunicando com essa base? Com a sua base de clientes ativos, com a sua base de leads ativos, com a sua base de leads inativos? Qual é a ação que você faz para manter os clientes ativos, manter os clientes que entram, que fiquem dentro da empresa, que não dê o seu churn, ou se o seu negócio não é um negócio de assinatura, mas se o negócio é um negócio de compra de um produto. Mas eu compro um produto A, mas eu posso oferecer para ele o produto B, não posso? Isso a gente chama de cross-selling ou upselling, que é vender produtos ou serviços relacionados ou aumentar o ticket médio do meu produto. Assim, você consegue reter aquele cliente. Por quê? Porque esse cliente ele compra um produto. Só que semana que vem ou mês que vem, ele precisa comprar de novo ou ele pode comprar um outro produto semelhante. Ou se o seu negócio tem uma sazonalidade mais longa, você pode colocar algum produto ou serviço relacionado para aumentar o ticket médio dessa base. Então, retenção envolve relacionamento com o seu cliente,
e envolve, na prática disso, a automação. Porque muitas vezes você não vai colocar um time para trabalhar essa retenção. Você vai colocar uma tecnologia para automatizar esse processo. Então, a automação faz parte do processo de retenção para você conseguir implantar isso de forma escalável. E o mais legal é que na retenção você pode vender sem necessariamente ter um custo adicional. Então, quando a gente foca apenas na aquisição, na campanha ou na mídia, você sempre depende de colocar recurso, certo? Então, aquela venda ela tem um custo de aquisição mais alto que você está pagando. Agora, esse cliente que já entrou na sua base, que já se relacionou com você, ele está ali na sua carteira, ele já está ali, ele já foi adquirido. Então, para ele continuar recomprando, para você no longo prazo, vai ser interessante, porque ele vai continuar comprando e você não está precisando pagar por ele novamente. Então, a retenção é manter os clientes que entram, né? Ou seja, na acumulação, ou seja, no volume, você vai ganhando a rentabilidade. E esse acúmulo de receita ao longo de um período é o crescimento empresarial. Então, a retenção percebe que é a parte chave do crescimento. E as empresas hoje que focam em aquisição, apenas em aquisição, não têm um processo azeitado nesse sentido, perdem muita competitividade. Então você pega uma empresa que foca só em tráfego e uma empresa que está trabalhando growth, retenção, ativação, taxas de conversão, e entre outras, ela vai ter uma vantagem competitiva enorme. Então por isso que o growth ele é um fluxo que é muito atual, ele está em constante evolução, mas o processo, a premissa, o pilar, ele é um pilar extraordinário, porque você elimina o achismo da sua ação. E para fechar esse vídeo, eu queria deixar uma frase de um ex-presidente de Nova York, ex-prefeito de Nova York, falou o seguinte: assim como a mudança não é um destino, a esperança não é uma estratégia. Então, se você quer tirar a esperança como uma estratégia do seu negócio, sem dúvidas o caminho para isso é o Growth Hack. Grande abraço!